Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, nesse vídeo vai ser um Mercadão da Bola extenso, hein? Foi o último dia, né, da janela de transferências na Europa. Nessa terça-feira encerra também a janela de transferências na América do Sul, né? Lembrando que no mundo árabe, né, em toda a Arábia ali, e também na Turquia, eu não sabia disso, mas parte da Turquia, gente, é na Ásia. Por isso que a Turquia não vai fechar a janela de transferência agora, somente daqui a um bom tempo, acho que daqui a 14 dias, se não estiver enganado. E no caso da Arábia Saudita também, só daqui a algum tempo também, tá? Então, tirando esses lugares, o restante do mundo está fechando hoje, nessa segunda-feira, e fecha nessa terça-feira, no caso da América do Sul. Vamos às notícias. Luca, jogador do Inter de Porto Alegre, foi comprado pelo Ceará, fica até 2027 no Ceará, gente. Nicola Clavina, goleiro, fechou por uma temporada com o Como da Itália. Negueba, jogador do Maringá, fechou com o Juventude. Magaça, esse jogador, gente, eu já havia até trazido no Mercadão da Bola anterior, mas não trouxe o tempo de contrato desse jogador com o West Ham da Inglaterra. É de 6 temporadas, tá? Eu vou anunciar várias contratações do Santos e vamos com a primeira. Vitor Hugo, por empréstimo junto ao Flamengo, é novo reforço do Santos. Bom, gente, só falando aí que o contrato do Vitor Hugo com o Santos até final do ano que vem, tá? Mesmo sendo empréstimo. Ben Sekir, esse jogador foi por 30 milhões de euros que o Bayer Leverkusen o comprou e já o oficializou junto ao Mônaco até 2030, tá? Esse jogador fica no Bayer Leverkusen. Antony foi comprado em definitivo pelo Betis da Espanha e fechou, pelo que eu entendi, por 5 temporadas. Erik ten Hag, treinador demitido do Bayer Leverkusen da Alemanha. Os jogadores Elmas e Højlund oficializados como novos reforços do Napoli da Itália. Beleza, gente? Aqui também Oro Korodari fechou com o Wolverhampton da Inglaterra. Por 4 temporadas, Rabiot, volante francês, fechou com o Milan da Itália. O Nottingham Forest fechou a contratação de Cuiabano junto ao Botafogo. Já foi oficializado. Beleza? Tudo certinho. Assim como também o Guinazú, ex-jogador do Inter de Porto Alegre, passou pelo Vasco, é o novo treinador do Libertad do Paraguai. Matheus Cunha se lesionou no jogo do Manchester United, tá fora. Samuel Lino, do Flamengo, dentro da seleção brasileira. Aqui também o jogador Taremi, iraniano, fechou com o Olympiacos da Grécia. Vamos lá, gente. O Moise Kean renova contrato com a Fiorentina. Beleza? Esse atacante. Rodrigo Mora, esse jogador saiu do Porto, de Portugal, e fechou com o Al Ittihad da Arábia Saudita. O Raio Vallecano está contratando o Hector, ou contratou, né? Pelo que eu entendi, e fechou. Hector Hernandes, atacante do Corinthians. Donnarumma, esse goleiro fechou de fato com o Manchester City. O Cruzeiro comprou por 10 milhões, pelo que eu entendi, de euros, o lateral Cauã Moraes, junto ao Atlético Paranaense. Arroio, jogador do Besiktas, também fechou com o Cruzeiro. Parece que é Kennedy Arroio, se muito me engano é esse o nome dele. Fechou com o Cruzeiro também. Ederson, goleiro do Manchester City, agora é o novo reforço do Fenerbahçe da Turquia. Pedro Lima, lateral base do Sport Recife, estava no Wolverhampton e por empréstimo é novo jogador do Porto de Portugal. Por 150 mil dólares, o Remo vendeu o jogador Matheus Davó para o Maccabi Tel Aviv, de Israel. O Liverpool renovou o contrato de Gakpo,
jogador holandês. Não fiquei sabendo o tempo da renovação, mas renovou. Fortaleza oficializou 2 contratações. Gente, Fortaleza, Enzo Guzman, esse jogador aqui que vem, me parece, da Colômbia, não estou lembrado aqui. Aliás, vem... Caramba, vou ficar devendo para os amigos, tá? Mas esse jogador fechou com Fortaleza, foi oficializado. Lucas Crispim, esse jogador vem do Buriram United, da Tailândia. Também reforço do Fortaleza. Passando 2 reforços aqui do Criciúma, gente. Daqui a pouco eu vou passar mais um. Beleza? Eu vou pegar o nome aqui para passar para os amigos, mas por enquanto vou passar o nome de 2 aqui. São 3 ao todo. Ivan, goleiro, fechou com o Criciúma. E Davi Gabriel, jogador que estava no América de Natal, também fechou com o Criciúma. Atacante inglês Jamie Vardy, ex-Leicester da Inglaterra, fechou com o Cremonese da Itália. Vai até 2030, o novo contrato do jogador guinegão com o Corinthians. Aqui também o jogador, vou dar uma checada. Por 43 milhões de euros, o time do Fulham, ou Fulham, né, da Inglaterra, contratou o jogador Kevin, junto ao Shakhtar Donetsk, brasileiro, né? O Fulham que também fechou a contratação de Chukwueze, jogador junto ao Milan. O Fulham que fechou a contratação de Tariq George, atacante do Chelsea, mas, bom, deu errado a negociação e na última hora o jogador teve que ficar no Chelsea, acabou não indo para o Fulham. Martim Anselmi, ex-treinador do Porto de Portugal, novo treinador do Atlético Mineiro. Zergrova, novo jogador da Juventus. Conrad Harder, fechou com o RB Leipzig, da Alemanha, é um centroavante. Vamos de mais coisas aqui? Bom, gente, o São Paulo está avançando para contratar Marcos Leonardo, tá? Nesse último dia de janela de transferência por empréstimo junto ao Al Hilal, da Arábia Saudita. Bom, aqui também o Aston Villa fechou 2 contratações. Lindelof, zagueiro sueco, né? Fechou com Aston Villa. Sancho, atacante, estava no Manchester United, também fechou com Aston Villa. Bom, vamos lá, gente. O Atlético de Madrid contratou por empréstimo Nico Gonzalez junto à Juventus. O Santos contratou por empréstimo também Lautaro Dias junto ao Cruzeiro. O Liverpool contratou por um negócio ali na casa dos 130 milhões de euros, com bônus chegando a 150, o atacante Alexander Isak, junto ao Newcastle. O atacante belga Openda saiu do RB Leipzig da Alemanha e fechou com a Juventus da Itália. O atacante belga Luque Bacchio fechou com o Benfica de Portugal. Centroavante Issa sai do Brentford e vai para o Newcastle. Permanece jogando no futebol inglês, né? Kolo Muani, atacante que estava emprestado ao Juventus pelo PSG, agora emprestado pelo PSG para o Tottenham da Inglaterra. Miro Boadu, esse atacante fechou por uma temporada por empréstimo com o PSV da Holanda. Lamens, goleiro que estava no Real não, né? No Antwerpia da Bélgica. Repetindo, gente. O goleiro Lamens, que estava no Antwerpia da Bélgica, fechou com o Manchester United, tá? Stanis Dumbo, esse jogador fechou por 5 temporadas com o Mônaco da França. O ponta português Thiago Gouveia fechou com o Nice da França. Vermeeren, esse jogador do Leipzig fechou com o Olympique de Marseille, gente. Benjamin Pavard, esse jogador que estava na Inter de Milão, também fechou com o Olympique de Marseille. Vamos em frente. Nicolucci Cabiblia é novo reforço da Fiorentina. O jogador Boanani fechou por 5 temporadas com Stuttgart, da Alemanha. Nonair, esse jogador fechou por 5 temporadas com o Girona da Espanha. Também aqui o
John, goleiro, fechou por 3 temporadas com o Nottingham Forest. Odoko, zagueiro, fechou com o Milan da Itália. Emmanuel Akanji, que estava no Manchester City, novo zagueiro do Inter Milão, né? Matt Riley, mais um jogador que fechou com o Olympique de Marseille. Alex Sanchez, esse jogador aqui, chileno, fechou com Sevilha da Itália, Sevilha da Espanha, por uma temporada. Harvey Elliott saiu do Liverpool e foi emprestado para o Aston Villa. Mais um reforço do Aston Villa. Bom, vamos lá, gente. Victor Boniface, esse centroavante que tinha ido para o Milan, foi reprovado nos exames médicos, parará, voltou para o Bayer Leverkusen, foi emprestado pelo Bayer Leverkusen para o Werder Bremen, da Alemanha, outro clube da Alemanha, né? O Leandro Senna, ex-treinador do Central de Caruaru, novo treinador aqui do Joinville de Santa Catarina para 2026. Vitinho, jogador que estava no Goiás, chegando para o Náutico. Fortes Ioannidis, centroavante, fechou com o Sporting de Portugal. Ben Chilwell, jogador do Chelsea, fechou em definitivo com o Strasbourg da França, que é da mesma rede, né, do mesmo grupo que patrocina o Chelsea, né? O Chilwell foi em definitivo para o Strasbourg da França, 2 temporadas. É um lateral inglês. Vamos lá, gente, uma saída e uma chegada, né? Alex Duarte, zagueiro paraguaio, fechou com o Santos. O zagueiro Gil, oficializado, fora do Santos. Aqui também Budogan, jogador alemão, que também tem descendência turca, né? Fechou com o Galatasaray, da Turquia, saído do Manchester City. Caio César, atacante do Al Hilal da Arábia Saudita, está fechando com o Corinthians, segundo informações. Pedrinho, atacante, livre no mercado, fechou com... Vamos ver aqui? Pedrinho, atacante, livre no mercado, fechou com o Remo de Belém do Pará. Cauã dos Santos, outro reforço, eu falei, né, lá em cima que tinha mais um reforço, que o Criciúma contratou. E esse é o outro reforço. Vamos em frente. Vamos lá, gente. O Figueiredo, atacante que estava no América Mineiro, pertence, se muito me engano, ao Vasco, gente. Bom, não estou lembrado. Fechou de fato com a Alverca de Portugal, tá? Pedro Vilhena, jogador que pertence ao São Paulo, né? Fechou com o Operário do Paraná. Aqui também. Vamos de mais coisas? Zaide Romero, zagueiro argentino, em negociações avançadas com o Santos. Cauã Lins, volante, fechou com o Atlético de São João del Rei, Minas Gerais. Laporte, zagueiro, saiu do Al Nassr, da Arábia Saudita, e fechou com o Atlético de Bilbao, da Espanha. O Remo está negociando a contratação de Jorge, lateral, aquele mesmo, ex-Flamengo, Santos, está livre no mercado, né? O Remo está avançando em negociação para contratar o jogador. Zinchenko, esse jogador ucraniano, saiu do Arsenal e fechou com o Nottingham Forest. Alexandre Alemão, me parece um atacante brasileiro, fechou com o Raio Vallecano da Espanha. O Almeria oficializou a contratação de Tales, atacante que chega do Palmeiras. O Betis da Espanha fechou a contratação de Yan Amrabat, que chega do Fenerbahçe da Turquia. O Hamburgo fechou por empréstimo de uma temporada a contratação do jogador Fábio Vieira, o Hamburgo da Alemanha, né? O jogador Embolo fechou com o Rennes da França. Diego Carlos, zagueiro brasileiro, fechou com o Como da Itália. Livakovic, é um goleiro, né? Se muito me engano. E Brian Gil, é um atacante barra lateral espanhol, fechou com o Girona. Esses dois jogadores fecharam com o Girona da Espanha, né? Aqui também o atacante Andrea Belotti, italiano, fechou com o Cagliari, da Itália. Bom, gente, o West Ham da Inglaterra contratou o jogador Igor Júlio, brasileiro. O Sunderland, também da Inglaterra, contratou o jogador Brian Broby, me parece um atacante. O Al-Ahly da Arábia Saudita oficializou Matheus Gonçalves, chegado do Flamengo.
Lucas Beltrán, jogador que tinha sido muito sondado pelo Flamengo, muito falado que iria para o Flamengo. O jogador estava na Fiorentina e fechou com o Valência da Espanha. Bom, gente, trazendo o mercadão da bola do Bayern de Munique, né, para fechar esse vídeo. Bom, o Bayern de Munique tentou nos últimos dias da janela alguns jogadores, eu vou citar o nome de alguns, né? Franco Diouf, bom, é um atacante do Midland, da Dinamarca. O Bayern de Munique tentou, mas não conseguiu fechar a contratação do jogador. O Bayern de Munique também tentou aqui a contratação de Lookman, Ademola Lookman, atacante da Atalanta da Itália. Também acabou não dando negócio, apesar do interesse do jogador em sair da Atalanta, tá? Mas ele acabou que não conseguiu sair do clube lá, né? O clube não quis liberar. O Bayern de Munique até fez uma proposta, mas não colou. Lembrando, né? Vou relembrar uma coisa que eu já falei aqui em outro vídeo. Os chefões do Bayern de Munique, né? O Rummenigge e o Uli Hoeneß determinaram que o Bayern, nesse final de janela, só poderia contratar por empréstimo, tá? Sem gastar mesmo. Bom, galera, o que aconteceu? O Bayern de Munique se complicou com isso, certo? Mas, por fim, no último sábado, o Bayern de Munique fechou a contratação por empréstimo com opção de compra do atacante Nicolas Jackson, junto ao Chelsea. É um senegalês. E, bom, era empréstimo com opção de compra. O jogador já estava voando para Munique, já estava na Alemanha para fazer os exames médicos, quando o jogo do Chelsea estava acontecendo contra o Fulham pelo campeonato inglês. E o centroavante, Liam Delap, centroavante inglês, se machucou, se contundiu e vai ficar de 6 a 8 semanas fora de combate no Chelsea. O Chelsea, que só tinha o João Pedro, né, além do Liam Delap como centroavante, como ainda tinha o jogador Jackson como um jogador de seu elenco, mesmo ele já em Munique para fazer exames médicos, para ser contratado pelo Bayern, ordenou que ele voltasse. Cancelou o empréstimo junto ao Bayern de Munique, ele voltou, ele teria que ter voltado, né, lá para o Chelsea, mas o jogador, junto aos seus empresários, bateu o pé, dizendo: não volto, sou jogador do Bayern de Munique e não volto para aí não. Bom, ficou uma briga do sábado para o domingo ali, e no domingo nada se resolvia. Bom, por fim, o jogador se reuniu com os dirigentes do Bayern de Munique e os dirigentes falaram para que ele voltasse para o Chelsea, que o empréstimo realmente foi cancelado e aí ele teria que voltar. Mas, o Chelsea, no domingo para segunda, o Chelsea mandou que voltasse o atacante Mark Gill, que é um outro centroavante jovem, 19 anos, estava emprestado ao Sunderland, da Inglaterra. E o jogador voltou para o Chelsea. E aí, na segunda-feira, o Bayern de Munique, como eu falei, né, estava tentando essas contratações. Aí o Bayern melhorou a proposta para o Chelsea. Agora é um empréstimo de 16 milhões de euros que o Bayern está pagando por empréstimo e uma obrigação de compra. Para resumir, é um empréstimo por enquanto, porque quando acabar o contrato de empréstimo, o Bayern de Munique vai ter que comprá-lo em definitivo, independente de, tá? Lógico que tem uma meta nesse contrato. Qual é a meta? Que ele tem que atingir presença em jogos. Pode ser no banco, pode ser jogando. Se ele estiver no banco e jogando e tiver uma alta presença em jogos, o Bayern é obrigado a comprar esse jogador do Chelsea. E, bom, o que se sabe é que 1 ano mais 5. Então é isso aí, gente. O Jackson vai ficar no Bayern de Munique, na verdade, né, por 5 temporadas ao todo, tá? Esse ano, agora por empréstimo, já vale como um dos 5 anos. Então, na verdade, são 5 anos de empréstimo. 5 anos de empréstimo, ó. 5 anos de contrato do atacante Nicolas Jackson com o Bayern de Munique. É um empréstimo com obrigação de compra. Para resumir, é um empréstimo impermanente. Então, Nicolas Jackson não volta mais para o Chelsea. Vai ficar em definitivo no Bayern de Munique por 5 temporadas, centroavante senegalês. Beleza, gente? Bom, o Bayern de Munique não conseguiu mais nenhuma contratação, além do Nicolas Jackson, nesse último dia de janela.
Agora, a janela na Europa só volta lá no começo de janeiro, creio que no dia 2 ou 5 ali, deve voltar, né, a janela. E aí vamos ver se o Bayern daqui para lá vai contratar. Mas é isso, gente. A janela europeia acabou, beleza? Então é isso. Abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí. E fui! Canal do Mundo do Futebol. Bom, gente, eu já tinha fechado o vídeo, né? Até já havia pedido o like, mas tenho que vir aqui para atualizar uma notícia que eu passei aí. Bom, o Atlético Mineiro, né? Havia de fato fechado a contratação do treinador Martin Anselmi, né? Que eu até falei aí que estava treinando o Porto de Portugal, inclusive treinou na Copa Mundial de Clubes, né? Foi demitido, estava ali no mercado, estava sendo, né, contratado pelo Atlético Mineiro, mas na noite dessa segunda-feira, esse vídeo vai sair na terça, o treinador foi lá e desistiu. Disse que quer ficar mais um tempo parado, não quer treinar nenhum clube não. Então o Atlético Mineiro, que já tinha contratado o Martin Anselmi, está sem treinador, ele não vem mais e permanece à procura de um novo treinador, o Clube Atlético Mineiro. É isso, gente. Mais uma vez, então, eu peço like.